Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui a mais uma aulinha do nosso mini curso preparatório para o exame da ordem. Aqui nós estamos na prova número 2, parte 3 e 4. Aqui, gente, só reiterando a teoria do crime, né? Dentro da teoria do crime nós temos a conduta, e na conduta você tem, né, conduta dolosa, conduta culposa. Eu estava comentando uma das formas de você acabar com a culpa, né, é pelo princípio da confiança. Você, quando passa no sinal verde, você acredita que as outras pessoas não vão passar no sinal vermelho. Então, se você passar no sinal verde, você acaba sim lesionando o corpo de alguém de maneira culposa, mas você tem que retirar, né, a lógica, né, da previsão de culpa por conta do princípio da confiança, né? Você tem que entender isso, tá? Essa é a lógica, né, para afastar a punição por culpa. Então, olha só, a tipicidade tem a conduta dos elementos do tipo, o nexo de causalidade e o intercrimes. Na conduta temos o dolo e a culpa, tá? É isso daqui. Os crimes também para se consumar, gente, você tem os crimes formais e os crimes materiais, né? O crime material ele tem a cogitação, a preparação, a execução e a consumação vem depois. O crime formal não. O crime formal, ele se cogita, se prepara e a execução já é a consumação em si. Basta resultado jurídico, não tem resultado, necessidade de resultado naturalístico, certo? É isso que nós temos na logística dos crimes formais, tá bem? Bom, só reiterando aqui nos elementos do tipo também, olha só, na tipicidade você tem dolo e culpa, né? O dolo, ele é realmente consciência e vontade, e os elementos do tipo são as palavras descritas no artigo em si, certo? Agora, olha só, infanticídio. Nós temos aqui o próprio filho, ele é elementar do tipo, ele é uma elementar do tipo do artigo em si. Assim como o funcionário público é elementar do tipo do crime de peculato, certo? É uma coisa bem específica em si, tá bom? Então, isso daqui é a lógica, né, do crime que existe. Agora, esse WhatsApp caindo aí tá me atrapalhando, né? Bem agora que ele vem aqui e tirando o meu foco. Mas isso aqui tudo estava comentando por conta de que você tem a lógica de que as elementares dos crimes se comunicam, né? Se as elementares se comunicam, você responde exatamente por aquilo que está previsto no artigo. As elementares são diferentes das circunstâncias subjetivas do crime, tá bem? Bom, continuando aqui, a tipicidade tem conduta dolosa e culposa. O dolo, ele pode ser direto ou indireto. O dolo indireto pode ser eventual ou alternativo. Não importa o que aconteça aqui, nós temos a pessoa que está assumindo o risco de produzir o resultado, certo? Aqui você tem a pessoa prevê o que pode acontecer e assume o risco do resultado. Então, ela tem a responsabilização dolosa. O dolo indireto, que é conhecido como eventual ou alternativo. O dolo eventual é porque você está tacando foda-se, não importa o que aconteça, se morrer, morreu. O dolo alternativo é quase a mesma coisa, você não importa se a pessoa vai se machucar muito ou se ela vai morrer. Tanto faz, você responde pelo aquilo mais grave, né? Então, se a pessoa se machucar lá muito, lá você pode responder por tentativa de homicídio. Você assume o risco de provocar aquele resultado em si. Agora, na culpa, nós temos a culpa consciente e a culpa inconsciente, né? A culpa inconsciente é a regra. Você não tem consciência mesmo do que está acontecendo, você não prevê o resultado, você não assume o risco, você não quer o resultado, você não quer nada. Agora, no culpa consciente, você prevê o resultado, mas você também não assume o risco. O que que você faz? Você tem consciência, você sabe que aquilo numa situação de outra pessoa qualquer poderia ter o resultado, mas você não, você é especialista em atirar facas. Como você é especialista, um atirador de facas especialista, você não vai matar ninguém atirando suas facas, tá? Por conta da perícia que você tem ao longo do tempo. É a mesma coisa de um piloto de Fórmula 1, um piloto de rally, catar um carro aí e começar a andar mais rápido na rodovia ou na rua. Ele sabe o que ele está fazendo. Se ele lesionar o corpo de alguém, ele tem a consciência do que ele está fazendo, ele acredita realmente que ele não vai matar ninguém. Então ele vai responder por culpa, ele não vai responder por dolo eventual ou dolo indireto, tá? Ah, é a mesma coisa, eu dar cavalo de pau com carro e esse cara que vive de cavalo de pau é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Ele tem muito mais domínio. Então eu, se eu começar a dar cavalo de pau, eu posso responder por dolo eventual. Ele não, ele responde por culpa consciente porque ele tem a perícia, ele domina aquela situação em si. Certo? Continuando aqui, vamos lá nesses desenhinhos. Vimos depois o nexo de causalidade também. Olha só, muita teoria do crime, né? Só reiterando aqui muita teoria do crime. Na teoria do crime vimos aqui a tipicidade. A tipicidade tem a conduta, os elementos do tipo, o nexo causal. O nexo causal é a junção das causas, a causa efetiva com a causa concorrente. Tem a causa efetiva e a causa concorrente, uma causa com outra, uma concausa. As concausas absolutamente dependentes. Nesse caso aqui, nós temos, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, nas concausas absolutamente dependentes, o réu sempre responderá por tentativa, pré-existente, concomitante ou superveniente. Na concausa relativamente dependente, nas pré-existentes e nas concomitantes, ele responde por consumado. Na superveniente, depende. Se for normal, é consumado. Se for anormal, é tentado. Explicando, o que é uma concausa absolutamente dependente? Eu pego e atiro na pessoa para matar, só que depois descobre-se na perícia, Freud não vai entrar, não vai entrar. Descobre-se na perícia que a pessoa morreu por conta do veneno que ela havia ingerido. Se ela morreu por conta do veneno que ela havia ingerido, pessoal, eu tentei matar, mas a causa efetiva da morte foi o veneno, não foi os disparos que eu acabei efetuando. Então, eu tento, mas não consigo, respondo por tentativa. Então, na concausa absolutamente independente, não importa a hora do disparo, se antes da pessoa beber o veneno, depois que ela bebeu o veneno, enquanto ela bebia o veneno,
tá? Não importa o contexto, você vai responder sempre por tentativa. Mas com causas relativamente dependentes, eu sei que a pessoa tem um problema de hemofilia, eu sei que a pessoa tem um problema cardíaco. Então, olha só, a causa efetiva da morte é o problema cardíaco, é pré-existente. Então, se eu sei daquilo, é consumado, se eu ocasiona uma situação em que ela vem a falecer, né? Eu sei daquela pré-existência daquele caso em si, eu respondo por essa situação de consumado. No caso do concomitante, você está atirando numa pessoa e ela vai desviando no trânsito ali, né, dos carros e ela acaba morrendo atropelada. Você responde por homicídio consumado. A causa efetiva da morte foi o atropelamento, mas o que concorreu para a morte foi o quê? Foram os disparos. Então você responde por homicídio consumado. Na superveniente, você atirou numa pessoa e ela no caminho, indo para o hospital, a ambulância capotou. É normal a ambulância capotar? Não. Nota que não é normal, então você vai responder por tentativa. É uma situação que por si só ocasionou o resultado de morte da pessoa que estava na ambulância. Certo? Agora, Rafael, e uma infecção hospitalar é normal? Então você tem que ver o que está no enunciado, mas nós resolvemos essa questão aqui, né? E no enunciado está escrito que a infecção hospitalar ela foi agravada por conta do veneno que a pessoa havia ingerido quando o réu quis matá-la. Nota que não é uma situação, a infecção hospitalar não foi por si só aquilo que ocasionou o resultado da morte da pessoa, da vítima em si. E sim, foi agravada pelo veneno que havia ingerido. Então não é normal, né, essa situação, desculpa, é normal essa situação, né? A infecção hospitalar ser agravada com o veneno que a pessoa ingeriu é uma situação normal. Você que colocou veneno, você vai responder por consumado. Se fosse anormal, seria tentado, certo? Vamos que vamos, pessoal. Continuando aqui, mais teoria do crime. Também vimos aqui, né, a, a tipicidade, a conduta subjetiva do dolo culpa, objetivamente é a ação e omissão. A ação nos crimes comissivos, os crimes comissivos são os crimes ativos, a ação. Os crimes omissivos, ou conhecidos também como comissivos por omissão, têm os próprios e os impróprios. Omissivos próprios, omissão de socorro, condescendência criminosa. Esse é o omissivo próprio, tá? O omissivo próprio é esse, omissão de socorro ou condescendência criminosa, né? São situações que o próprio tipo penal ele prevê a omissão em si, o deixar de fazer está no tipo penal. Na omissão imprópria, o deixar de fazer não está escrito no próprio tipo penal. O deixar de fazer é uma coisa que está pelo contrato, pela lei, a pessoa é obrigada a evitar o resultado. Então, o dever de evitar, ele existe, ela é obrigada a evitar o resultado. Aqui nós temos, né, a lei estabelece que o diretor do presídio tem que cuidar, o diretor de uma escola tem que cuidar, o bombeiro, ou a pessoa que está ali, a mãe que amamenta o filho, ela tem que cuidar da criança em si, senão ela vai responder por homicídio. O bombeiro vai responder por aquilo que ele deveria ter evitado como resultado. Assim como o diretor do presídio vai responder por tortura, se o agente penitenciário torturar ele não fizer nada, ele tinha que ter evitado aquele resultado. Assim como o contrato não é somente por meio do papel, você pode às vezes estar numa piscina, o teu amigo vai ao banheiro e pede para você cuidar do filho dele. E aí quando você está cuidando do filho dele, aí você acaba assumindo o contrato, né, de evitar o resultado prejudicial à saúde do filho dele, certo? E por ingerência, você que assume o risco, desculpa, você cria um risco, tá? Para a pessoa em si. Você joga uma pessoa que não sabe nadar no rio, você que chama a pessoa para fazer um rapel e ela não tem muita experiência, você chama a pessoa para poder subir uma montanha e não tem experiência, para atravessar um rio não tem experiência. Você criou aquela situação, você tem o dever de agir para evitar o resultado, tá? Porque você colocou aquela pessoa em risco em si. Continuando aqui, espero que você esteja aí ainda, pessoal. Olha só, a tipicidade, nós temos a conduta dolosa ou culposa. E os elementos do tipo são as palavras escritas no artigo. Por exemplo, ter conjunção carnal com menor de 14 anos, mesmo sem violência, grave ameaça, é estupro e vulnerável. Então, se você tem conjunção carnal com menor de 14 anos ou qualquer outro ato libidinoso, você está, sim, praticando uma conduta típica prevista no artigo 217-A do Código Penal. Só que o fato de você ter feito exatamente isso aqui não significa que você vai ser responsabilizado criminalmente por isso aqui. Por quê? Porque se você ficou com o garçom da festa, né, proibido por 14, e ele tinha 12 anos, você não sabia, é o Victor Wembanyama, hoje tem 2,29 de altura, mas quando ele tinha 12 anos, ele tinha 1,92. E aí, você não sabia dessa situação. Então, você estava com a falsa percepção da realidade. A falsa percepção da realidade é retirar a consciência. Se você não tem consciência, pessoal, se você retira a consciência, você retira o dolo. Se você retira o dolo, você retira a conduta. Se você retira a conduta, você retira a tipicidade. Então, o que que acontece? O erro do tipo é você estar em erro, você está com a falsa percepção da realidade sobre o que está previsto no tipo penal, no que está escrito no artigo. Esse é o erro do tipo essencial. Ele pode ser desculpável ou indesculpável. O erro do tipo essencial desculpável ou excusável é porque você não vai responder por dolo, porque você está em erro do tipo, com a falsa percepção da realidade sem consciência. Você pode responder por culpa, mas o juiz retira a culpa porque ele te desculpa. Agora, no erro do tipo essencial indesculpável ou inexcusável, aí você não responde por dolo, porque você está com a falsa percepção da realidade, mas você pode responder por culpa. Você está na caça nacional javalis e em 100 metros quadrados você não pode atirar para qualquer lugar que você veja se mexer. Tem várias pessoas ali. Então, tem pretensão legal de homicídio culposo. Você atirou porque você quis e tinha previsibilidade objetiva de ter alguém atrás do arbusto que não fosse simplesmente um javali. Certo? Então, essa é a lógica da teoria do crime, pessoal. Também vimos inquérito policial.
Ação penal pública, né, condicionada ou incondicionada. Nós temos a denúncia, que é a ação penal pública, né? O promotor de justiça fazendo a petição inicial pedindo a condenação por pena privativa de liberdade ou por pena restritiva de direitos. E nós temos também a ação penal privada. A ação penal privada é uma queixa-crime. Uma ação penal privada é essa tal de queixa-crime, tá? Isso aqui, seja como for, tem inquérito policial nessas circunstâncias. Não é somente termos circunstanciados de ocorrência, não. É possível inquérito policial nas ações penais privadas e nessas ações penais públicas condicionadas à representação. Ela pode se iniciar de ofício, né? O inquérito policial pode se iniciar de ofício, ele é dispensável, inclusive em crimes hediondos, ele é dispensável também nos crimes hediondos, tá? O inquérito policial. Bom, continuando aqui, também nos vimos um pouco sobre a proibição da reformácio em pejos. O que que significa isso? Quando ambas as partes recorrem, tanto a acusação quanto a defesa, o Tribunal de Justiça ele pode alterar a pena tanto para cima quanto para baixo, não tem problema nenhum. Agora, quando somente o advogado recorre, isso significa que o advogado recorreu porque ele não tem risco da pena piorar, porque se tivesse risco, talvez ele não recorreria. Então, quando somente o advogado recorre, é proibido que o TJ eleve a pena. Ele pode diminuir, elevar a pena, ele não pode elevar. Porque é proibido a reforma para pior. Essa é a proibição da reformação em pejos direta, porque o próprio TJ iria reduzir a pena ou aumentar a pena. Aumentar ele não pode. Indiretamente, quando ele anula e um outro juiz ele dá uma decisão, né, que altera a pena para pior, certo? Vamos lá, continuando aqui, pessoal, também estava comparando aqui o procedimento sumário do ordinário e o procedimento sumaríssimo. Aqui nós temos a notícia crime, inquérito policial, Ministério Público, os caminhos que ele pode tomar. Ele pode pedir o arquivamento ou propor o acordo de não persecução penal. Eu estava comparando com o juizado especial criminal. Termos circunstanciados de ocorrência, mais um termo de comparecimento para que as partes estejam presentes numa audiência preliminar. E aí ele tenta essa conciliação. Se não der certo a conciliação, nós vamos para a transação penal. É isso aqui, a transação penal e acordo de não persecução penal são coisas parecidíssimas, tá? Coisas parecidíssimas, correto? Beleza? Maravilha. Então, essa transação penal, pessoal, ela é a mesma coisa, porque ela está aqui nos crimes de menor potência ofensiva, mas ela é a mesma coisa do acordo de não persecução penal. Se não for homologado o acordo de não persecução penal, é recurso em distrito. Lá na transação penal, a decisão da transação penal é a apelação. Quando também não dá certo isso daqui, o promotor oferece a denúncia. Oferece a denúncia, o juiz recebe a denúncia. Recebeu a denúncia, cabe recurso em sentido estrito. Desculpa, recebeu a denúncia, não cabe recurso, mas se o juiz não receber a denúncia, cabe recurso em sentido estrito. E lá no GCRIM também, quando o juiz ele não recebe a denúncia, quando o juiz não recebe a denúncia, cabe apelação. Lá é diferente. No caso, prazo de embargo de declaração no juizado especial criminal é o prazo de 5 dias. No GCRIM, desculpa, no juizado especial criminal GCRIM, 5 dias. Na vara criminal, o prazo é de 2 dias. Cuidado, pessoal, que condenação de 2 anos não significa estar no GCRIM, tá? A condenação de 2 anos não significa que o processo esteja no GCRIM. Para estar no GCRIM, a pena abstrata tem que ser no máximo de 2 anos. Beleza? Às vezes o crime de 1 a 4, a pena é de 1 a 4, e o crime está na vara criminal, tá? O crime está na vara criminal e acabou que a condenação se deu em 2 anos. 2 anos não é GCRIM, tá? 2 anos é GCRIM se a pena for abstrata. Bom, depois nós caímos em trabalhista, diferenciamos trabalho proibido, trabalho lícito, trabalho proibido. Refugiados que não estão com a carteira de trabalho assinada, tá? É um trabalho proibido, deveria estar regularizado, não está regularizado. Policial que trabalha como segurança particular, também é um trabalho proibido. Eles têm direito de ter a carteira de trabalho assinada, eles têm direito a todas as verbas trabalhistas, eles têm direito a vínculo empregatício. O fato do policial ser punido no regimento interno da polícia não significa que ele não tem direito a receber o 13º, férias, horas extras e também o depósito do fundo de garantia por tempo de serviço e o aviso prévio, tá? Ele tem direito de receber tudo assim como os refugiados. Lembrando que os refugiados têm direito a tudo aqui no Brasil: CPF, RG, ele só não tem direito a título de eleitor, só não pode votar e também não pode sair do Brasil a hora que ele bem entenda. Para sair do Brasil, ele tem que justificar por que está saindo, porque o Brasil já veio acolhê-lo, né? Estabilidade, pessoal. Estabilidade é do dirigente sindical, é do registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Tá? Você tem 3 anos de mandato e um ano após o término do mandato. Registrou a candidatura? Ele não pode registrar a candidatura no curso do aviso prévio. Tá? No curso do aviso prévio, ele não pode registrar. Mas, às vezes, ele registrou antes de ser mandado embora e a comunicação se deu no curso do aviso prévio. Isso pode acontecer. Registrou a candidatura, eleições, diplomação. Né? Aí o mandato dele tomou a posse 3 anos, ele tem estabilidade, e depois também um ano após o término do mandato ele continua com essa estabilidade. Certo? Aqui eu só estava reiterando a explicação, pessoal. Explicando o aviso prévio trabalhado é quando você trabalha nos últimos 30 dias. O empregador te mandou embora hoje, ó, 30/7, ele te mandou embora. Te mandou embora, beleza. Só que você vai trabalhar até o dia 30/8. Ou você trabalha até o dia 30/8, saindo 2 horas mais cedo todos os dias, ou você trabalha até o dia 23/8, saindo 2 horas mais cedo. Desculpa, não saindo 2 horas mais cedo, mas não trabalhando nos últimos 7 dias. Igual aqui de exemplo, ó, 29/7 a 29/8. Vai ficar anotado na carteira de trabalho que você foi mandado embora dia 29/8. Aviso prévio trabalhado ou indenizado, ele é levado em consideração para todos os efeitos legais. Então, se você for mandado embora hoje, né, aqui no caso é 29, mas hoje é 30. Se for mandado embora dia 29, vai ficar anotado na carteira de trabalho que você foi mandado embora dia 29/8. Mesmo se você saiu 7 dias mais cedo, você parou de trabalhar no dia 22/8, olha só. Vai continuar anotado na CTPS 29/8, beleza?
E o aviso prévio indenizado também. O cara meteu pé na tua bunda hoje, você nunca mais vai olhar pra cara dele, mas ele, né, tem como termo do contrato de trabalho só dia 29 ou 30 lá de agosto, tá bom? Essa é a explicação sobre o aviso prévio. Não pode registrar a candidatura no curso de aviso prévio, mas se a mulher engravidar no curso de aviso prévio, ela tem estabilidade, né? A gestante tem estabilidade, mesmo se ela engravidar no curso de aviso prévio. Depois está falando sobre o idoso, pessoal. O idoso, pessoa que tem 60 anos de idade, ela não tem estabilidade. O simples fato de você ser idoso não te dá direito à estabilidade, certo? Mas pode colocar você numa situação de discriminação. E aí, se você for demitido por discriminação, você pode pedir a reintegração ou receber em dobro o período de afastamento. Equiparação salarial, o que você precisa? Você precisa do PEP 42, que é mesma produtividade, mesmo empregador, perfeição técnica, estabelecimento, né, mesmo local. Em 4 anos na mesma empresa e há 2 anos na mesma função. É isso que você precisa para conseguir a sua equiparação salarial, tá bem? Esses são os requisitos. Lembrando que não tem equiparação salarial em cadeia e também não tem a equiparação salarial também ela não precisa ser homologada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Depois aqui caímos, né, na audiência, pessoal. Foi feita uma reclamação trabalhista, fala trabalho, notificação. O reclamado tem ciência de que existe uma audiência contra ele, mas ele tem que ter pelo menos o prazo de 5 dias para preparar a sua defesa, certo? No caso de testemunhas, né, temos o procedimento ordinário e sumaríssimo. Não tem necessidade de rol de testemunhas. Você tem somente que convidar testemunhas para que ela esteja presente na audiência. No caso do procedimento ordinário, o juiz suspende se você falou, né, que convidou e a testemunha não compareceu. Ele suspende e intima a testemunha para comparecer. Agora, no sumaríssimo, ele só vai suspender e intimar se você comprovar o convite, senão ele não vai fazer isso daqui, tá? Tem que lembrar disso. No sumaríssimo, você tem que comprovar o convite. Depois caímos aqui em direito do consumidor um pouquinho, só falei sobre a vulnerabilidade. A vulnerabilidade ela é técnica e sobre informações, né, pessoal? Quando você é consumidor, você não precisa ser financeiramente pobre para ter direito à logística, né, de ser de ser com um consumidor e ter o benefício da vulnerabilidade. Tá? Às vezes, né, você tem muito dinheiro, você comprou um iPhone 15, 16, você tem dinheiro, tá? Você não é tão pobre assim. A não ser que você não tenha os quatro arqueiros, né? Comprou um iPhone 15, 16, não tem nenhum carro para andar. Aí é coisa de realmente você não tem os quatro arqueiros mesmo, não. Mas a vulnerabilidade, ela, ela é importante, né? Você visualizar isso daqui, certo? Não é financeira, não. Depois falei sobre direito, né? Você tem direito de patente, é um direito patrimonial, né? Você vai inventar uma coisa, você vai melhorar uma coisa, que é o modelo de utilidade, você vai, às vezes, só mexer no conteúdo artístico ali, não puramente artístico, porque senão seria direito autoral, mas você vai, às vezes, criar um ornamento diferente no equipamento, ou uma marca, né? Isso aqui tudo. A invenção, pessoal, a invenção. O cara criou o ar-condicionado, inventou. Modelo de utilidade, o cara melhorou, o ar-condicionado não precisa nem inventar. Que desenho industrial? O cara pegou, fez, saiu umas faíscas ali em volta do ar-condicionado, né? O ar-condicionado tem a mesma efetividade, ele continua gelando, né? Mas o cara fez de um jeito ali, um ar-condicionado preto fosco, né? Não somente a cor, mas enfim, alguma coisa que deixa uma luz negra no quarto, eu não sei, alguma coisa além de uma simples pintura é o desenho industrial. E a marca sabe o que é, né? Nike, Coca-Cola, isso são marcas. Tá, licença, pessoal, licença compulsória. Licença compulsória acontece quando você faz o uso abusivo daquilo que você veio inventar. O Estado ele vai e pega para ele, tá? Ele faz essa licença compulsória. Licença voluntária é quando você quer patentear algo, né? Você realmente tem desejo de que aquilo seja seu, né? Algo em larga escala, você demonstra a industriabilidade daquilo, você tem direito de patentear, certo? É o teu direito patrimonial sobre aquele conteúdo em si. Depois falamos sobre títulos de créditos. Os títulos de créditos, nos títulos de créditos falei, sobre a letra de câmbio. A letra de câmbio nós temos aqui a necessidade de protestar para que eventualmente venha a ser executado. A não ser que você faça e coloque uma cláusula sem despesa. A cláusula sem despesa, ela retira a necessidade de protesto. Tá? Lembrando que o cheque nem precisa ser protestado. A letra de câmbio, nota promissória e duplicata precisam ser protestados, a não ser que exista essa cláusula sem despesa. Né, o exemplo eu dei aqui de que o emitente é o sacador, ele dá a ordem de pagamento, né? E aí o devedor, o Lucas, ele aceita ou não aceita pagar. Ele pode fazer um aceite integral ou um aceite parcial. Ele pode aceitar pagar integralmente a dívida ou somente parte dela. E o credor, que é o José, ele pode ser, ele é o primeiro beneficiário, mas ele pode endossar para a Ludmilla eventualmente, certo? E aí é ela que vai ser a beneficiária. E assim vai passando para frente o endosso, né? O endosso translativo é o normal, né? Vai passando para frente, diferente do endosso mandato, que é só o direito de cobrar. Mas nós não tratamos disso ainda. Por enquanto é endosso translativo. Depois comentei um pouco sobre a sociedade anônima, pessoal. Existem ações preferenciais que às vezes você perde um direito de votar, de ser votado, mas você tem uma vantagem, recebe dividendos fixos, reembolso de capital daquilo que você investiu mais rápido do que os demais. Essa é uma ação preferencial. Sobre recuperação judicial, é uma petição inicial que é feita, você leva até o juiz, e aí o juiz ele aprova o plano de recuperação judicial, mas ele não vai automaticamente nomear um novo administrador, ele pode manter os sócios administrando, não tem problema nenhum. Aí inicia essa execução, né, do plano, pessoal. O plano, pessoal, é uma coisa que existe
né? Às vezes vendia, chegava 10 caminhões, faziam 10 contratos, vendiam 5 coisas, depois você altera, né? O plano, ele é homologado, ele altera a execução, e esse plano, pessoal, a hora que vai iniciar a execução, não necessariamente ele suspende todos os processos, suspender processos trabalhistas, processos tributários, né? Na verdade, ele não vai suspender o processo de conhecimento, porque o processo de conhecimento você não sabe ainda quanto que a pessoa vai ganhar. Mas a fase de execução, o processo de execução fica suspenso, sim. Ele fica suspenso. Por que que ele fica suspenso? Ele fica suspenso porque agora o plano de pagamento das dívidas ele foi alterado. É um plano novo na recuperação judicial. Agora, na dívida tributária, né, nem a execução fiscal vai ficar suspensa. Mesmo com o plano tributário existindo, o plano não vai poder colocar a dívida tributária no bolo, tá bom? Depois comentamos algumas coisinhas aqui também, né? Vou só reiterar, né? Comentamos algumas coisinhas, né, sobre processo civil também. Vou falar aqui bem rapidinho para todos vocês, pessoal. Vamos lá, para não ficar faltando nada, né? Lembrando que esse aqui, gente, é um mini curso, né? Resumos daquilo que foi feito no grande curso. Mas você que tem condições aí, você consegue acompanhar tudo. Olha só. Bens imóveis situados no Brasil, exclusividade de juiz brasileiro, né? Juiz estrangeiro não vai julgar sobre coisas de imóveis que estão dentro do Brasil. Sobre emendar a inicial, você fez uma inicial sem o documento que precisa ser feito, ser juntado, por exemplo, divórcio, tem que ter o certidão de casamento, senão não tem como o juiz ver, né? Se o juiz permitir que você emende inicial, o prazo de 15 dias para emendar inicial. Se você não emendar, indeferimento da inicial. O que que é oposição? Oposição é quando você tem uma pessoa contra outra e você olha para aquela briga e fala assim: esses caras estão brigando por uma coisa que é minha, esses caras estão loucos, você se opõe àquilo. A oposição ela vai ser julgada simultaneamente com a ação principal. A ação principal é contra A e B, né? E eu sou o cara que veio trazer a oposição. Não há litisconsórcio necessariamente passivo unitário. Quando eu entrei na oposição contra os outros dois, se eu ganhar, o juiz não vai dar a mesma sentença para os dois. Pode ser que ele diga que um dos dois estava de má fé, né? Coisa que o outro talvez não esteja, certo? Sobre alimentos, pessoal, uma sentença no processo de trabalho, desculpa, uma sentença no processo civil, ela existe, e se você apelar, a apelação tem efeito suspensivo. O efeito suspensivo, ele não existe sempre, tá? O efeito suspensivo, ele existe, o efeito suspensivo, ele existe na maioria dos casos. Em regra, no processo civil, a apelação ela tem efeito suspensivo, ou seja, ela suspende os efeitos da sentença. Mas tá? Em caso de decisão de tutela provisória na sentença ou em execução, aí a apelação não terá efeito suspensivo. Sobre incidente de resolução de demandas repetitivas, questão unicamente de direito, não tem análise de fatos, pessoal, coisa que acontece numa ADI, né? Na ação direta de inconstitucionalidade, na DPF, tem a possibilidade de análise de fatos. Agora, no IRDR, não. No incidente de resolução de demandas repetitivas, não existe análise de fatos. O que que é isso? Você tem vários processos aqui embaixo e o juiz lá de cima, ele avoca, o TJ, ele pega alguns processos para ele julgar. Quando ele pega esses processos para ele julgar, ao invés de ele julgar 1.000, ele julga só uns três e manda de paradigma para todos os órgãos do judiciário seguirem aquela postura. Certo, gente? Beleza? Sobre declarar inconstitucional, né? O STF declara inconstitucional uma lei. E aí? Por meio de impugnação ou por meio de ação rescisória que você vai alegar que aquela sentença que foi embasada numa lei inconstitucional não vale mais? É por meio de ação rescisória. Tá bom, gente? Meu Deus do céu, se acabar a energia agora, vai acabar a energia. Eu acho que é por causa do carinha que tá com a máquina ali, ó, batendo massa ali. Ele tá usando muita energia aqui. E aí vai ferrar com a minha aula, hein? Já pensou? Tô desesperado. Se acontecer isso, tô ferrado. Então eu vou ter que interromper essa aula aqui, gente. Né? Bom, mas deixa eu só acabar aqui, senão não vai dar tempo. Eu vou ter que falar. Na próxima aula, prova 3 então, aí eu pego e falo sobre esse 34 aqui, esse foco faltando sobre esse 34. Beijo do lado, tchau.